Olá! Você sabia que 19% de entrevistados do jornal Sunday Times disseram que têm medo da morte? 19%. 22% afirmaram ter medo de alguma problemática financeira, ficar pobre, perder dinheiro, algo assim. Mas 44% afirmaram que têm medo de falar a um público. Veja que interessante. Tem gente mais com medo de falar a um público do que de morrer. Realmente é interessante. E você? Você tem medo de falar a um público? Fique com a gente aqui no canal Plenamente Psicanálise. Nós vamos trabalhar aqui um tema que é o medo de falar ao público. Eu sou Francisco Bieniacheski, psicanalista, pedagogo e especialista em psicologia transpessoal. Vou desenvolver esse tema e passar a você dicas importantes para ajudar a perder o medo de falar a um público. Um professor a seus alunos, um pedagogo, um gestor educacional, a outros pares que são seus professores, você que precisa fazer uma apresentação a um público, como perder este medo? Como superar esta situação? Então, acompanhe aqui no canal Plenamente Psicanálise. O tema de hoje, como falar a um público. E vou passar uma dica master muito importante. Acompanhe aqui no canal Plenamente Psicanálise. Muito bem, falar em público ou falar a um público, né? Muitas vezes, pessoas que acabam sendo líderes, gestores, precisam falar com o seu público, sua equipe, numa igreja, numa convenção, num treinamento, enfim, várias situações que podem acontecer. Se for a primeira vez que a pessoa precisa se apresentar, já vai dar aquele pânico. Como eu disse na apresentação, falar em público é um medo tão forte que supera o medo de morrer. Impressionante isso. Mas não há necessidade de ter este medo. O que acontece é que a gente sempre pensa que as outras pessoas sabem tudo sobre nós. Estão tendo um raio-x da gente, não é mesmo? Não é verdade. Não é verdade isso. Tá? Mesmo se for para um público do qual você já participa. Por exemplo, um médico falar para um grupo de colegas que são médicos. Um engenheiro falar para um grupo de engenheiros. Claro, alguma coisa eles já conhecerão, mas não tudo. Talvez aquela ideia, uma norma, uma explanação sobre um determinado plano, algo que é necessário, que vem de uma diretoria. Possivelmente os colegas não conhecem aquilo. E você foi escolhido para apresentar aquelas ideias. E daí? O que fazer? Vou passar a vocês algumas dicas aqui. E, no final, uma dica que eu chamo de dica master. Por isso, fique com a gente aqui no canal Plenamente Psicanálise. Dê seu joinha, compartilhe este vídeo, coloque seus comentários. O que achou do assunto? E também, se você já é inscrito, muito obrigado. Não é inscrito ainda? Inscreva-se no canal. Ajude a gente a levar esta mensagem, este trabalho mais à frente, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que é muito importante é ter a empatia com o público. É colocar-se no lugar dele, das pessoas que estão ali. Você tem um objetivo que é falar sobre algo. Como é este público seu? São crianças, são adolescentes, são jovens, são adultos, são profissionais, iguais a você, diferentes de você? Como é este público? Ter empatia é colocar-se na pele desse outro que vai estar escutando você. Não é simplesmente chegar num lugar e, desculpe o termo, vomitar as palavras. Não é isso. É importante saber para quem você vai falar.
E possivelmente o que? Naturalmente, né? O que você vai falar? Então, a melhor maneira é começar cumprimentando o público, dizendo boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Cumprimente o público com um sorriso, com uma alegria. Traga esta alegria para contagiar aquele público com o que você está falando. E quando você terminar a sua apresentação, agradeça a todos pela atenção que dispensaram a você. Não fale muito rápido, senão eles não podem entender o que eu estava dizendo. Também não pode falar muito devagar para que as pessoas não durmam. Tá vendo, gente? Um pequeno exemplo, um pouco exagerado, mas falar muito rápido ou falar muito lentamente não é bom, certo? Pode comprometer. Olhe para todos. A dica macete para vocês é, sempre olhe, se é um público de um auditório, olhe sempre para o final da última fila, né? Na última fila você olha para a pessoa e conduz o seu olhar tanto para um lado quanto para o outro. Às vezes para a esquerda, às vezes para a direita, mais perto, mais longe. Comece a conversar com os olhos, né? Isso é empatia com o público. Uma segunda dica é, utilize a voz. Fale claramente as palavras, seja objetivo, né? E procura não falar muito, fale aquilo que é objetivo. Para isso você precisa se preparar. Se você falar demais, corre o risco de falar bobagem. Então, não fale, não invente, procure simplesmente estar em sintonia com o tema que você vai apresentar. Recurso de apoio é para servir somente de apoio, é a terceira dica. O que é um recurso de apoio? Geralmente, né, um slide apresentado num data show, num outro recurso, um cartaz, dependendo do tamanho do público com quem você vai trabalhar, aquilo é somente apoio. Pense o seguinte, você preparou vários slides para apresentar num PowerPoint. No dia que você vai apresentar, vamos supor que seja de manhã, né, um dia claro, faltou luz. E agora? Se for durante o dia, naturalmente, há a possibilidade da apresentação acontecer. Porque o conteúdo não pode estar exclusivamente só no slide. Aonde ele tem que estar antes? Dentro de nós. Por isso, esteja preparado. Claro, se for à noite, aí não tendo algum recurso para que haja luz, então não tem como, será cancelada a apresentação. Mas se houver possibilidade de fazer, lembre-se, o conteúdo está dentro de você, é você que vai apresentar aquilo. Como uma boa dica, eu digo para você, imprima os seus slides e você poderá ter uma colinha na sua mão. Naturalmente só para orientação, não é para ficar lendo. Já vou comentar sobre isso. Quarta dica, utilize a linguagem correta, ortografia e gramática. O que significa isso? Cuidado com palavras como, por exemplo, a nível de, fazem tantos anos, há alguns anos atrás, meio-dia e meia, meio-dia e meio, a gente vamos, e outras situações que tem por aí. Então, cuidado com as suas palavras. Leia a sua apresentação, aquilo que você fez, o seu roteiro. Peça ajuda para algum professor de língua portuguesa, ver se está correto. E a melhor dica que eu tenho para você é leia bastante. Leia muitos livros, aprenda palavras novas, consulte dicionários, tá certo? Isso é muito importante para aumentar o seu conhecimento, certo? E mais uma dica. Quinta dica, mãos e braços, o que fazer? E ainda são dois, o que é que eu faço com os mãos e braços? Onde eu coloco eles? Bom, primeira coisa, não se cruza o braço quando está falando. Isso significa que você está bloqueado, para o próximo, para aqueles com quem você está conversando, você está fechado, você fez uma barreira. Né? Isso é uma coisa instintiva de defesa, certo? Então não se cruza braços, não se coloca as mãos para trás. Também não é bom enfiar a mão no bolso. Aqui você não está vendo, mas nada de colocar a mão no bolso e ficar ali mexendo a mão. Fica uma coisa esquisita, né? Não mexer a todo instante cabelos, né? Ficar passando a mão no cabelo todo instante significa insegurança. Mexer em canetas, especialmente aquelas flip-top, tlec, 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 pensa.
Outros objetos, uma folha de papel, um livro, ficar folheando ele, mascar chicletes, balas, jamais. São detalhes importantes, tá certo, gente? Sexta dica, roupas. Cuidado com isso. As roupas são muito importantes, gente. Então, vista-se bem, mas evite shorts, bermudas, saias curtas, roupas com decotes exagerados, saias, roupas transparentes, boné, chinelos, a menos que nós tenhamos uma apresentação muito informal. Senão, é necessário uma roupa um pouco mais sóbria, cores sóbrias, nada muito chamativo, assim como adereços também, pulseiras que ficam fazendo barulho, ou coloridas, ou muito iluminadas, em que você faz assim com a mão e a pessoa acompanha a sua mão, porque está chamando mais atenção a pulseira do que o seu conteúdo. O que tem que chamar a atenção é aquilo que você está apresentando, nada mais. Você veio ali para transmitir uma mensagem, você é um canal de transmissão, então é aquilo que você vai falar, tá certo? Então essa é uma dica muito importante, cuidado com roupas, com adereços, com a sua maneira de se vestir. Mais uma dica, se houver alguns recursos como cartazes, slides, flipchart, cuidado para não se posicionar à frente dele. Às vezes a gente vê pessoas fazendo apresentações e um retroprojetor ou um data show, algum aparelho que está fazendo uma projeção, a pessoa fica na frente dele, então fica aquela luz iluminando ele, parece que ele vai ser abduzido por um disco voador, tamanha é a luz que tem ali em cima dele. Não é legal, certo? Então, se você vai falar e tem alguma coisa à sua frente, é melhor você ficar ao lado ou ajeitar ela antes da apresentação, de forma que não fique na sua frente, não fique projetado em você aquela mensagem escrita que vai ser apresentada. Parece bobagem, mas às vezes na hora do nervosismo acabamos fazendo isso e não percebemos. E as pessoas não sabem se leem aquelas letras em cima de você, se olham para você, você não enxerga as pessoas, fica uma situação muito esquisita, muito estranha aí. Mais uma dica, e essa é a dica master que eu quero passar para vocês. Muito importante e tão simples, gente, mas tão simples. Qual é essa dica? Treine. Treine. Treine muitas vezes a sua apresentação. Prepare o seu roteiro e treine na frente do banheiro, no espelho. Treine para seus amigos, parentes. Se você não tiver ninguém com você, pega o seu gato, cachorro, fala para ele, enfim. Se não tiver ninguém, treina sozinho. É importante que você treine aquilo que você vai apresentar. Treine muito e use as expressões faciais, analise. Se você tiver possibilidade, hoje o celular permite isso, né, gente? Grave a sua apresentação e depois assista. Aí você vai perceber aquilo que precisa melhorar, tá certo? Seja natural, fale com entusiasmo, exponha exemplos e pequenas histórias para cativar o seu público. E, gente, junto com essa dica master, eu falo para vocês o seguinte, com muita tranquilidade e com muita certeza. Se você dominar o assunto que você vai apresentar, terá uma excelente apresentação. Já me ocorreu de falar sobre um tema que eu não dominava muito. É claro que daí dá medo, né? Dá uma insegurança. Por quê? Parece que você está falando bobagem, né? Parece que alguém vai te fazer uma pergunta e justamente aquilo que você não sabe muito bem. Então, treine bastante, não tenha medo, domine esse assunto. Quando você dominar o assunto, estará tudo tranquilo. Poderão fazer perguntas, poderão fazer objeções, mas você está seguro daquilo que está apresentando. Então, estas são dicas muito básicas, mas muito importantes, certo? A maior delas que eu acredito é dominar o assunto e treinar. E aí, o resto é um detalhe que você precisa conferir e com o passar do tempo, vai pegando a experiência para poder fazer as suas apresentações muito boas. Gostou do tema? Foi útil a você? Gostaria de ter um outro tema? Aprofundar esse? Algum tópico importante? Coloque aí nos comentários. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe, assista os demais vídeos. Nós temos vários vídeos, inclusive quero chamar a atenção sobre um muito importante chamado Esponja Emocional, que trata sobre as nossas emoções. E que se nós não estivermos com as nossas emoções em dia, nossas apresentações também não estarão bem.
tá certo? Assista aqui, compartilhe, inscreva-se e muito obrigado por estar aqui com a gente no canal Plenamente Psicanálise. Até a próxima, até o próximo vídeo.